começando mais um potinho. Agora não é podinho, é potinho. É potinho. Potinho, né? Mas me corrigiu. Potinho não, Thaís. Bom potinho, ó. Bom potinho, ó. Chegando de volta. Todo mundo aqui cheio de saudades Ai, já, gente, né? Com queria tantos agradecer feedbacks legais. aos feedbacks de vocês. Muito obrigada. Foi, assim, uma surpresa maravilhosa. E, poxa, é o comecinho, né? Eu acho que é combustível aí pra gente produzir, reproduzir. Muito bacana, uns feedbacks assim bem legais. E vamos começar explicando, né? Como é que se lê tanto livro assim. Eu digo que eu sou uma pessoa feliz, porque eu prefiro explicar sobre os Calma, livros. Mafra. A Mafra tá doida pra conversar sobre a overdose literária. Calma, Mafra. A gente chega lá. Eu tô querendo prestar conta, a Mafra tá lembrando da época que era de banco. Eu disse a ela... É melhor falar de livro do que falar de meta de Pois capitalização e é, seguro né? de Eu digo, ô, vida. Mafra, tu imagina, a tua única preocupação hoje é explicar os livros que tu leste, mulher. Ora, ela que, né, vivia estressada, tentando explicar em meta de isso, meta de daquilo, Por que que meta... bate, porque não bate, né? É isso? Pois é. Então vamos às metinhas saborosas, gostosas. E, gente, gravar potinho é bom demais pra gente conferir os nossos vícios de linguagem, não é? Não é Eu não sei por que a bacana? gente tem tanto vício, né? Isso. Que Dá, de vamos. certa forma, um tom de identidade, né? Os vícios, de certa forma, trazem a Eu identidade da acho. gente. Eu acho preocupada agora porque eu tenho que comprar o meu ticket, porque saiu na CNN que os cientistas descobriram 24 planetas habitáveis. Eu estou comprando já Olha, sério? mais Menino, habitáveis do que a Terra. Eu acho que eu já vou comprar aqui a minha passagem. começaram, pronto, as especulações. Vamos especular aí o terreno para o futuro. Não é Eita! bacana? Ai, gente, antes de tudo, tudinho, eu queria agradecer demais, sério, tá? Ao feedback de vocês. A gente começou o potinho saltando aí no Spotify, depois a gente terminou vendo que muita gente não tinha acesso ao Spotify, então a gente conseguiu saltar também no YouTube. E aí a gente percebeu que é muito acessível, né, para vocês. Então, quem puder, se inscreve, quem quiser, deixa aquele like, certo? YouTube, Spotify, Pombo Correio. O negócio é a gente conversar, é bater papo, né? É isso aí. E é legal, porque como eu estava conversando contigo, essa história do podcast, da gente estar conversando e tendo do feedback, me lembrou muito assim, quando na minha infância tinha aquelas conversas de roda, que tinha sempre um falando, os outros ouvindo, e depois tinha o retorno. Você teve isso, Temis? A Marfa comentou sobre isso, eu digo, gente, eu não lembro disso. E olha que eu também sou do século passado, Eu vou né? acreditar que você não teve, viu? É sério, mas legal esse negócio. Quando ela começou a falar que ela. Como era, Marfa? No teu tempo, como é? Não, no Na meu tempo infância? não. Eu tive uma infância bem feliz, né? Assim, como era de família, pelo menos a família materna é bem grande, então eu lembro muito assim das passagens de estar com os primos todos, com a minha avó, os tios, a Colocava gente uma cadeira fazia. no meio, Era muita gente, e tinha que aí, organizar aquela mundiçada, né? Então, assim, ficava alguém tipo contando a uma dança das história, cadeiras. mais ou menos. Tinha alguém contando uma história e a gente ouvindo ali, e depois vinham as perguntas dos netos. Nossa, a gente ficava esperando as férias para reunir aquela primalhada toda, era sempre Ô, uma louco! farra grande. Gente, para quem é dessa geração, que nasceu sem saber o que era você não ter uma internet de alta Não tinha velocidade. WhatsApp, né? A gente fazia aquele telefone sem Exato. fio Para você mesmo. que nasceu numa época que não sabe o que era não ter uma rede social, tá, não vou longe não, até um Orkut, né? Antes disso, não existia, gente. E você tinha que dialogar mesmo, olho no olho, fazer essa roda aí, essa dança da cadeira aí que a Mafa disse. Era Pô, muito bom. legal, estimular o diálogo. Da época do telefone de lata. É o louco. Ah, o telefone sem fio, é? Menina, a confusão não era Tinha pequena, o não. telefone sem fio, tinha o telefone de lata. Esse negócio de telefone sem fio, até hoje. Cuidado, Até, muito até cuidado hoje dá nessa hora. ruído, né? E é isso. Falando em argentino, como vocês estão vendo aí no título, e o ser humano tem essa coisa de fronteira, não é? Então eu pergunto a você, qual argentino você mais gosta?
não é? Tem um Papa Francisco, Seria o tem Papa, Messi, seria Maradona. o Messi, Eu Maradona. gosto do Quino. Pois é, né? A gente vai chegar exatamente nele. O Quino, que foi notícia. Ele morreu em setembro, não é isso? Grande Quino, o pai da Mafa, da Mafalda. Essa semana eu estava falando, também hoje, aliás, que eu queria demais um chihuahua, uma chihuahua, se der, né? Para colocar o nome de Mafa, de Mafalda. Eu não sei como é que vai ser a confusão em casa, Você porque já gosta se eu disso, né? chamo. Já pensou, Mafa, o que, que você está fazendo? Ô, Mafa, comporte-se, Mafa. Aí já pensou? Eu já me Olham as sinto duas. correndo, já sinto que as duas vão correr. Eu já estou em posição de alerta. E As eu acho coisas pequenas são mais fáceis de são acomodar, não é nervosas, né? não? As coisas Não, pequenas, nem elétricas. sempre, são É mais porque tem que sobreviver. intensas, as coisas pequenas são mais intensas, então a frequência, a vibração ocorre Não mais é? rápido. E a autoestima também, né? Você já viu a autoestima de um pincher, cara, enfrentando um dog Com alma de alemão? pitbull, né? Tem Ô, que ser. ô, louco. Queria 10% disso, bicho, porque ela enfrenta. Mas o bom é você acreditar no seu É potencial. isso aí. Potencial existe, isso é importantíssimo, né? Bolsa de valores que eu diga, quando a gente vê aí a perspectiva de certos papéis. Então. Olha, se eu pudesse, eu adotaria 10 cães, né? 10 petinhos. 10 petinhos, se eu pudesse, eu adotaria Olha que Freud 10 explica. doguitos. Mês passado, tivemos aí que nos despedir do Quino. Primeira pergunta, qual a idade da Mafalda, né? E como é que a gente foi escolher esse nick, né? A Mafalda, Eis a a questão. Mafa, eis a questão. A Little Mafalda surgiu o quê? Justamente dessa questão das indagações que a gente tem em relação Máfia ao empoderada. mundo, Mafa empoderada, exatamente. E daí também por ser uma pessoa muito grande, né? A Temis sugeriu, por que que você não coloca a Mafa, que você gosta tanto do personagem, tudo? Eu falei assim, pois é, para fazer uma coisa diferente, a gente vai colocar então Little Mafalda. Então a Mafa nasceu justamente disso, que foi essa menininha assim sempre questionando o mundo, que sonhava em ser tradutora da ONU. Eu gosto mais de uma tirinha da Mafa. E chegava um vendedor na porta dela. Aquele cara batia e pediu para falar com o chefe da família. Foi gritando baixinho dos seus olhos. Ela olhou assim, ali no baixinho dos seus olhos, e disse ao cara: Olha, aqui a gente não tem chefe, nós somos uma cooperativa. Cara, aquilo me conquistou, porque traz ali, no auge dos anos, sei lá, 60, 70, 80, 60. quando a mulher ainda tinha muitas limitações, né? Seus direitos, né? Até hoje você vê no dia a dia, questão salarial e tudo mais, mas naquela época, então, nem se fala. E aí você viu uma tirinha trazer tudo isso. Com esse foco mais na política, olhando questões políticas, olhando as questões mais humanitárias, E bem sabe o que me bacana. lembra? Esses ícones que a gente traz de épocas. Daí me vem à cabeça o que teremos pela frente desses personagens incríveis com relação aos games. Entende? É Por verdade. exemplo, hoje a gente já constrói muitos personagens interessantíssimos. Qual personagem de game assim você acha fodástico, né? Aquele personagem que você acha que vai morrer com aquela lembrança, com aquele diálogo, com aquele, sei lá, com a característica que te marca. Qual personagem de game você acha que vai se tornar inesquecível, pelo menos para você? E é legal também fazer um paralelo, porque assim, nessa época a gente tem o quê? A gente logo depois surge aqui no Brasil também a nossa brasileiríssima Mônica, né? Com Isso! Maurício de Souza. E é bem bacana também ver assim, quando a gente compara a Mônica Será que uma com a inspirou a outra? Mafalda. Bom, a Mônica do Maurício de Souza foi inspirada na própria observação do Maurício em relação a uma filha que ele tem por nome Mônica também, Uhum. que parece que era uma guria assim daquelas assim arretadas que Ah, eu gostava de gosto do uma Maurício.
que gostava de vez em quando de arrumar. Tinha uma personalidade bem Bem forte. forte Até aspecto. porque, assim, como ele tinha uma observação, acho que mais em cima da infância da criança mesmo, da filha, ele não. Acho Deixaria que. de vender, Ele. será? Não sei, porque eu acho que ele usou mais isso para explorar Gente, o lado da filha mesmo, a observação da ah, filha. Entendeu? Não tinha o Quino, que o Quino criou aquela personagem depois com o intuito de realmente, tipo, denunciar e questionar sobre o que acontecia na sociedade, as transformações da sociedade. E o Maurício, ao que se percebe, pelo menos assim, talvez esteja eu enganada em relação à minha observação, mas era mais ver o foco da criança mesmo. A Mônica, enquanto criança, o que podia fazer? Que tinha uma personalidade uhum. forte, dentro de um grupo, ele levanta questões realmente assim mais inerentes à infância. Também é Mafalda, mas a Mafalda a gente vê mais um aspecto político, e ela não. Exato, eu A digo Mônica isso não. porque a mulher, por exemplo, ela sofria represália antigamente. Cansa de ver, às vezes, relatos de quando a mulher pegava um livro, né, para ler. Interessante você levantar essa questão da E leitura e já o que que pensou nessa? era, isso que me fez lembrar agora, super amiga da Dá Coelho, pessoa, assim, grande humorista brasileira que eu gosto muito, Ah, Dada é demais, uma amiga, demais. assim, super querida, e a Dadá conta muito que na infância e adolescência dela, que ela sempre gostou de ler bastante, que ela sofria muita represália da família por gostar de ler. Olha isso, tá vendo? Isso Ela entra. tinha que ler escondido, porque assim, Olha para só, a família dela era melhor estar pegando aqui uma vassoura e a varrer a mulher tinha casa que nascer dentro do daqueles que. padrões, né? E ela disse que ela se escondia para ter Já os pensou? momentos dela de É. leitura. Mas não, gente, é uma discussão mesmo do que era a realidade. Mas voltando à Mônica, é engraçado porque assim, a Mônica, quando surgiu, ela surgiu como personagem coadjuvante de uma história do Cebolinha. Mas depois ela ganhou tanto peso que ela acabou sendo a protagonista e Isso eu tudo achei começou legal, a girar e veio o que interessante. é. Não Depois sabia veio disso, assim, não. a turma da Mônica, né? E é bem bacana, porque ela se empoderou, de certa forma, Aham. tanto que ela acaba ganhando o lugar de Ela não era destaque. protagonista, olha E é só. muito, muito bacana. E o jeito como ela se defende também, porque assim, a Mônica, quando ela não consegue dialogar, ela entra para porrada com o seu coelito, né? Com o Sansão. E assim, outra, se a gente fizer paralelo também com a Mafalda, quando ela não conseguia dialogar, ela também recorria para o peso da mão, tanto que tem uma passagem de uma tirinha bem interessante que ela está com uma amiga dela lá discutindo sobre o que que era melhor, um vestido ou cultura, né? O que que teria mais peso? E a amiga dela falou assim: Ah, experimenta sair na rua sem vestido para ver se você não vai ser Olha aí, presa. olha Ela aí. falou assim: e sem cultura? Sem cultura você pode sair que não tem nem problema. Então ela pega, mete a porrada na amiga e diz Olha, assim: odeio quando as pessoas têm razão. é isso aí. Kino, dentro da sua genialidade, teve essa visão de época, porque é fácil olhar pelo retrovisor, E continua buscou. tudo tão atual, né? Assim, se Aham. você parar É, muita para coisa ver, ainda. você vê assim, algo que ocorreu na década de 60, 70, que ele já Ainda tinha uma visão existir, não assim é? tão presente do que seria o futuro, que a gente ainda está às voltas com muitas Com muitas questões questões aí ainda, impressionante, é verdade, ainda. sociais, tudo. Então, assim, e ele deixa para a gente esse legado maravilhoso da Da Mafalda, Mafalda. que vai estar sempre presente, mexendo com a gente. Estava até me perguntando se essa figura da Mafalda ela é muito forte no Brasil, mais do que em outros países. O que você acha, né? Você escuta falar da Mafalda, dessa figurinha? Bom, ela fez bastante sucesso ali na América Latina e aqui na Europa, né? Foram onde ela teve mais destaque e Espanha, representatividade. Sim, os países Portugal. assim bem Eu queria interessantes. saber a opinião de vocês, sabe? Criada pelo grande Quino argentino e que ganhou o mundo. Grande Mafalda. E eu me pergunto, com relação à Mônica também, se no Brasil a gente também teve esse tipo de impacto com a Mônica ou não. A Mônica já não tinha esse impacto, talvez tão político. Aí eu até me questiono se era realmente uma questão estratégica, né? Para que não sofresse essa represália mesmo, cair em cima do muro. Porque se você construísse uma personagem no Brasil, uma garota, né? Com um posicionamento político mais crítico, imagina, naquela época, será que venderia como vendeu? Será que aquilo agradaria a alguns pais, não é? Falando hoje parece fácil, mas imagina essas tirinhas construídas realmente naquela época. Limitações na comunicação, muitas limitações
né, políticas, com golpes, né, ditaduras, etc, etc, etc. Ela nasce realmente num caldeirão ali, muita coisa acontecendo, tanto política quanto social, tecnológica, então assim, a Mafalda traz tudo isso, né, e é Eu me bacana pergunto o que ver. passava na cabeça do Kino, né, sobre isso tudo, gente. Como ele se inspirou, cara. Nossa, você imagina Cara, a o cara era passar, ele era fantástico. fantástico. Pela Mafalda, a gente pode tirar, né? Comenta aí o que vocês acham, se vocês leram ou leem ainda a Mafalda, qual tirinha vocês gostam mais dela, de repente se tem alguma tirinha que chamou a atenção de vocês. E sobre a Mônica, se vocês leram a Mônica, Turma do Cebolinha, na infância de vocês, Nossa, a Mônica fez parte da minha o que infância. Eu vocês chegava numa acharam? banca de revista e já pedia para os meus pais: A olha, Mônica. Mônica, adorava a Turma da Mônica, Sim. Pois é, eu Cebolinha, lembro tudo. muito da Mônica naquelas historinhas bem água com açúcar, né? Eu não lembro Ah, eu muito dessa adorava, adorava Mônica aquilo ali, como gostava a demais e Mafalda, né? devorava assim numa tarde, eu acho que É, dois, três almanaquezinhos também. daquele. Gostava mais da Mônica, por exemplo, do que do tio Patinhas. No tio Patinhas, Eu eu achava devorava aquele também tio tudo. Patinhas muito denso. Eu achava o tio Patinhas muito sério, não é? Enfim, tinha também o tio Patinhas e sei lá, vocês Pato lembram? Donald, Carioca, tudo tem tinha também o tanto. Carioca. Zé Carioca inspirado no. Qual que vocês gostavam mais, gente? Tinha muita Eu da me Mônica perdi nesse ainda tempo, nessa brecha temporal criança. aí. Eu não Eu sei gosto. se a história mudou um pouco para pai, afasta de minha escala, eu não sei se a coisa se transformou aí durante. Fica aí aberto, gente. Conta aí nos comentários o que vocês leram, se vocês acompanharam Na aí velha infância, na né? velha infância. E outra coisa bacana falando da Mônica que eu lembrei agora, a Mônica teve um game nos anos 90, em Sim, parceria sim, com o pessoal sim. da, acho que Tectoy. Mônica no Castelo do Dragão. A Você ambientação é tipo melhorava a medieval, armadura. é tipo um cenário medieval, alguma coisa que fugia um pouco, na Aham. verdade, da realidade Eu da lembro desse Mônica. game. Nossa, mas eu tenho uma lembrança muito remota dele. Se alguém jogou, deixa aí também nos comentários. E sobre a overdose, hein, Mafa? Até minha mãe chegou e disse assim: Ô, Alce, que tanto livro foi esse que tu leu, mulher? Que eu tô murcha, porque eu não leio nada, então, né? Explique-se, o que você leu tanto, Mafa, nessa É que eu semana? digo, hoje eu fico muito mais feliz de explicar o que que eu li, o que que eu não li, Do que do que explicar as explicar metas, a né? meta de capitalização e seguro por que que bateu e não bateu, né? Mas olha, a gente quando está falando do que eu li dos livros todos do Sete, eu não estava falando de Divina Comédia, eu não estava falando dos Lusíadas, ou então... Imagina, Mafa, Camões, É, leia em uma tarde. que você lê assim uma tarde, né? Então, assim, e não eram livros tão Um densos. parágrafo em uma tarde, Um né? parágrafo em uma tarde. Eu reli Clarice Lispector, A Hora Grande da Estrela. Clarice. Nossa, eu gosto demais dela. E assim, a Clarice tem livros que assim você consegue ler em uma tarde tranquilamente. E confesso a vocês que não foi uma semana que foi típica. Eu praticamente me debrucei sobre os livros, abrindo mão da minha rotina, não tive aulas, tudo, então foi uma coisa realmente Tá, bem, Mafa, bem agora você te lascou. diferente. Agora você deve ser o que você fala, agora você tem que explicar. O que E mais que tu leu? li Leandro Carnal, Grande Carnal. Santos Fortes, que foi um livro assim bem bacana que fala sobre essa questão do sincretismo. O Alan Percy, que é um cara que eu gosto bastante também, que ele tem uma coleção muito bacana, que ele pega algumas celebridades, para caso o Einstein, Hermann Hesse, Oscar Wilde, e daí vai pegando frases dessas celebridades e Ah, dando são uma livros mais debruçada. tranquilos, São né? livros que são tranquilíssimos. Eu aconselho, inclusive, quem quer começar, ou então recuperar esse hábito de leitura, que comece. São livros bem Não tem desculpa, né, bacaninhas. gente? Eu acho que o hábito de leitura, ele vai se desenvolvendo assim, E eu gosto inclusive. de transitar nos livros, eu não gosto de ler uma coisa só, tipo assim, eu vou de receita de bolo, leio livro de história, que é um tema que gosto bastante, suspense, eu Qual é aquele de gosto, não história que você está tenho lendo? a, uma breve história do mundo. Ai, cara, esse livro é bom. Eu gostei dele.
E Geoffrey também um Blaine. livro muito, muito tranquilo de ler, um livro muito instigante, é E tranquilinho hoje tem as demais. facilidades, por acaso, esse meu resgate dos livros, da leitura, ele veio, na verdade, com aquele aplicativo que você me indicou, que foi o Read Boa! Era, O aplicativo é realmente gratuito, aqui em Portugal a gente fala aplicação, a né? aplicação. Então, você consegue instalar no tablet, no celular, e é legal, o que eu acho bacana dele é que você acompanha a tua porcentagem de leitura, você faz as citações, não é? Você consegue Cópias, marcar marcações, você consegue isso. ver a questão de luz. Por acaso, eu adoro à noite, tipo assim, apagou tudo, eu boto no Olha modo aí, noturno. Que assim, que eu tinha, já tive Kindle, a gente já teve Kindle, né? isso. Então, assim, Kindle, claro, tem a vantagem da bateria, que dura demais, tem a vantagem daquele aspecto mais textual, aquela coisa mais de livro, da folha, né? assim, para mim foi um facilitador muito grande, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ler um livro só. Tem que passar para uma outra coisa para não perder o Você também é ritmo. assim? Hein, gente? Quem é que também lê um, dois, três livros simultaneamente? Não em uma semana, né? Nem, não em uma semana típica, mas durante, sei lá, um mês, um ano, você tá Até ali porque eu sempre. digo, eu vou de Clarice a Paulo Coelho, se for o caso, que tem gente que é engraçado, que critica às vezes até o Paulo Coelho, que isso é bastante Pois é, instigante. gente. Pois é, o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é uma figura interessante, porque muita gente critica, né? E eu falo E assim, critica você nunca ter lido, que isso é é, uma coisa que é bem interessante, porque as pessoas têm disso, não conhecem, nunca eu já leram, vi todo mas tipo de criticam. comentário, às vezes, né? Ah, isso aqui, isso aqui, cópia disso, cópia aquilo, enfim. Ele tá lá em Paris, né? No apartamento, Lindo, maravilhoso, com curtindo os a bolsos Torre cheios de Eiffel. grana. É, porque em Paris uma coisa é você ser liso, outra é você ser rico, né? São duas coisas bem diferentes. O professor que eu tive, por incrível que pareça, na letras, professor Tem meu mesmo de assim uma caixinha de literatura, surpresa. são os bons momentos. Então, eu achava o máximo aquilo, porque lá no direito a gente tinha as disciplinas mais tensas, né? E toda a questão também dos estágios, etc. E quando eu ia para letras, nossa, quando eu entrava naquela aula de literatura, cara, para mim aquilo era como se eu tivesse ido ao cinema. Você estava meditando ali Nossa, na. eu amava aquilo, né? Na verdade, eu fazia com um prazer tão grande. Claro, tinha umas aulas lá mais voltadas, né, a vernáculas, né, aquele departamento mais normativo, aquela coisa toda, que tinham professores também maravilhosos, aulas também muito boas, mas tinham as sacais também, enfim. Então, esse professor, que ele disse, cara, ele tá fazendo lá o trabalho dele, né? Tem várias formas de você trabalhar, né, a literatura. Como é que você cria uma literatura para alguém que não lê, que lê pouco? Você tem que ter um facilitador muitas vezes, você tem que ter um atrativo, você tem que ter algo que abra o caminho da leitura para certas pessoas, né? E tem autores que meio que têm essa sensibilidade, né? Trabalhar isso, ou então tem essa. O que é uma grande É uma sacada. grande sacada, sem dúvida. Então tem essa facilidade de trabalhar isso. Eu acho que, gente, não dá para você se enfiar realmente na tua caixinha, na tua cachola, na tua bolha, e o resto é ruim, né? Não dá, não dá. Eu acho que cabe a gente, às vezes, abrir muita cabeça nessa questão. Mas então, o que eu acho legal é você É por viver isso que num na país. literatura tem as categorias, né? É, E também. daí cada um lê o que quer. Também, eu acho que tudo é válido. Se você pegar um livro, um bom livro de mindset, cara, muita gente critica, autoajuda, não sei o que, não sei o que. Cara, se você pegar um bom autor, um bom conteúdo, bicho, vai ser bom, não tem como não ser. História dos rótulos, né? Que às vezes a gente tem que fazer Sim, parte de uma demais, né? caixinha, vai. E eu acho que isso atrapalha tanto a gente quando a gente começa Não é? a querer rotular. Uma pessoa que tem lá seu pós-doc em literatura e de repente quem é que solta um livro com uma história que vai ali encantar gerações, encantar países, encantar. É a dona de casa lá que de repente teve a ideia, nasceu com aquela vocação e papapá, ou seja, escreve e de repente ganha o mundo. Não é? Que bom, né, que a gente tem essa liberdade. É Agora, isso eu acho que aí. quando você, assim, vai para os rótulos, para as caixas, nossa, a gente É. perde tanto. Admiro demais quem vive em países onde pode viver de escrita. O que você faz? Sou escritor. No Brasil, quem consegue fazer? O que você faz? Sou escritor. O que mais, né? Você diz assim, O o que que mais? mais? Além disso, pô, gente, pô, aí se você para, e na França, por exemplo, quantos escritores vivem disso, né? Por quê? Porque você está ali fomentando algo que as pessoas elas consomem. A leitura, né? Quando a gente fala de consumir,
não existe só o mau consumo, como França, já Estados virou uma Unidos, você crítica, vê né? também, tem bons escritores Sim, também. sim. Na Inglaterra você Países tem onde você tanto consegue educação. educação, você consegue ser, isso eu diria que isso sim é uma questão que a gente precisa muito no Brasil mudar, né? Ter sucesso não sendo só certas coisas, né? A criança era muito exigida para ser o quê? Médico, advogado ou então engenheiro, né? O resto, meu Deus, era como se fosse Bancário. bancário, como se fosse assim, o resto era como se fosse um ET, né? Você vai fazer o quê, meu filho, da vida? Tem uma história pra gente conversar sobre isso Não, é bom também. quando você descobre que você vai fazer uma coisa, você descobre que você é o ET. Não é? E hoje no Brasil, por exemplo, pelo menos na minha área, muita gente competente vai fazer o quê? Vai fazer concurso. Por quê? Porra, gente, país que não investe em empreendedorismo. Empreendedorismo no Brasil, uma selva, você é submetida a Ainda tem muitas um ranço muito grande, né? coisas. É muito complicado. O Brasil é um país que precisa investir mais. É uma mola-chefe para qualquer país. E eu acho que o governo ele precisa ter olhar para isso, incentivar isso, né? Porque hoje no Brasil muita gente empreende em razão de politicagens, né? E não, a gente tem que ter o empreendedor nato, o empreendedor genuíno, aquele cara que nasce mesmo com a veia empreendedora, que vai empreender, e as dificuldades elas vão ser muitas vezes superadas e o risco, quem quer arriscar hoje? Aí o pessoal diz, para que eu vou arriscar, né? Para um país que não me dá nada, eu vou arriscar e depois eu vou o quê? Ter uma âncora pendurada no meu pé, porque o país realmente não ajuda nesse sentido. E aí você depois é taxado de uma série de coisas, né? Resumindo, outros potinhos, né? São assuntos para os Tanta potinhos, coisa muitas pra coisas para a gente gente falar. conversar. Aí a gente entra, inclusive, numa temática dos videogames no Brasil, que tem um precinho diferenciado do mundo inteiro. Gente, é um Que problema loucura sério, isso, né? né? Muita gente tem perguntado nas lives sobre essa questão, o que, que eu acho, preços. E no último potinho, acho que foi o Gabriel que perguntou também. Gente, seguinte, um país onde enquadra os videogames, porque vocês sabem que no Brasil o videogame ele tanto é usado, o nome videogame junto é usado tanto para console como para o jogo em si, o conteúdo, né? Porque aqui em Portugal o jogo ele é chamado de videojogo, né? Aqui em Portugal o game é videojogo. Tem a consola, Pra gente é o objeto, console. que seria o No console português do no português. Brasil, O videogame separado já é um termo em inglês mesmo, que é usado para os games, né? Então, o videogame no Brasil, gente, ainda é considerado um jogo de azar, cara. É uma coisa absurda, mas isso aí faz com que permaneça uma sobretaxa nesse artigo, né? A coisa é tão absurda que quando a gente fala, por exemplo, de um celular, você tem uma taxação muito menor. E já um console no Brasil, por exemplo, no caso de um IPI, uma cobrança de 40%, cara. É uma coisa absurda. Então, fica um modelo insustentável, né? Aí você vê hoje um artigo que favorece cultura, quando a gente faz um comparativo salarial. Aqui, por exemplo, em Portugal, o salário mínimo, que é um dos mais baixos, né, da Europa, até porque a qualidade de vida aqui também é uma qualidade que tem um custo muito bem melhor, menor e bem menor. isso, menor e melhor em termos de gastos, né? Então você pega um custo de um console que saiu uma média de US$ 499 padrão, né? Que a gente fala aí, que seria o PlayStation 5, Xbox Series X. Aqui na Europa, 499 euros. Ou seja, gente, menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo. Quando a gente vai para o Brasil, o console vai sair R$ 4.999. Gente, quantos salários mínimos é isso? 5? Por aí, né? Então, isso eu considero um verdadeiro absurdo. Quando a gente compara com esses outros países, a gente vê que realmente a política não é da empresa. A empresa, se pudesse, padronizaria isso. Mas é impossível, porque você entra no país com essa sobretaxa. Eu acho um absurdo esse enquadramento. Ele tem que deixar de ser enquadrado numa categoria de jogo de azar. Não tem nada a ver. Imagina, jogos como Tell Me Why, que traz uma abordagem aberta à diversidade, entra na questão da narrativa, do enredo, temas de diversidade, abordando essa temática trans, assunto extremamente importante. Quando você pega jogos que abordam temáticas literárias, como um Kafka da vida, Metamorfoses, que é um game que foi lançado agora em agosto, trazendo aí uma história com base
no Kafka, Grande Kafka. Cara, tem tantos jogos aí com abordagens culturais. Cara, se eu for começar a falar, a gente vai ter um potinho de 300 horas. Então, É já muito vasto, né, essa questão de temas. a abordagem cultural é imensa hoje. Claro, temáticas como loot box, esse tipo de coisa, é uma outra temática. É um universo gigantesco, gente. O universo dos games é um universo gigantesco. Acredito também. E tem uma outra situação que você falou em relação a estarem rotulando sempre como jogos de azar, eu acho que a própria mídia tem sua parcela de culpa. Sim, Assim, porque faz conflito de interesses, né? conflito de interesse e outra coisa, muitas pessoas, me retornaram, né, a gente teve como feedback dizendo: "Poxa, eu não sabia nada sobre game, eu queria entender um pouco mais", ou então, tipo assim: "Olha, eu não gosto de games". "Ah, por que que você não gosta?". Na verdade, quando você conversava um pouquinho mais com as pessoas, trocando ideia, você vê que não conheciam. E é interessante, e eu sei que isso é verdade, porque eu já estive do outro lado também, eu tinha um preconceito muito grande em relação a games, e você vê que a coisa Achava que era supérfluo, né? que é coisa bem diferente, pode te trazer uma amplidão aí Coisa de de criancinha. possibilidades. Ou seja, isso já mudou demais, gente, demais, demais. Então a gente fala hoje de tecnologia, de inovação, de uma fonte cultural, de uma fonte de diversidade absurda. Quando eu fico a imaginar países que hoje investem forte, né, nos games, países que abordam a questão cultural, por exemplo, Estados Unidos, trazem uma temática Red Dead Redemption. Você vê lá, Texas, final do século XIX. Cara, a gente nem imagina o quanto a gente mergulha na cultura americana quando joga um game desse, né? E assim como em diversos outros jogos que a gente vê diariamente serem lançados. E os países que hoje investem nesse tipo de cultura, que tem essa visão já aberta, que já tem essa, que tá com esse dinamismo, eles estão saindo na frente, tá certo? A pessoa, se a gente conseguisse passar a cultura do sertão, muita gente fala que até hoje o Brasil nunca conseguiu produzir um AAA, tem holofotes ali. Se você conseguir jogar um AAA como um Assassin's Creed, que você trabalha uma história grega, por exemplo, né, uma história do Egito, se você conseguisse trabalhar uma história ali do sertão, Lampião, Maria Bonita, né, ou você conseguisse trabalhar tantas histórias que o Brasil Aspectos, tem, folclóricos também, que o Brasil também é muito perfeito! rico nisso. Aspectos folclóricos, aspectos econômicos do Brasil, assim como Portugal também. Aqui a gente ainda enfrenta dificuldades, comparado, por exemplo, com a França, com a Espanha, né, com países que já têm políticas de investimento nesse quesito, políticas de fomento. Foi-se o tempo que jogo era coisinha de criança. Jogo ele tem um potencial de disseminar culturas diversas de uma forma incrível. Aí tem aqueles que dizem assim: pô, mas como discutir cultura no Brasil que ainda precisa de saúde, de segurança? Ou seja, a gente está discutindo o que a gente chama na economia de pirâmide Maslow, né? Cara, gente, nós temos que pensar além, né? Inovação, ela gera qualificação, inovação ela gera riqueza. A gente tem exemplos aí como a Coreia do Sul, a gente tem exemplos aí em Singapura, a gente tem exemplos de países que até um certo dia estava numa desgraça, né? Até certo dia estava numa dificuldade imensa. Quando a gente fala país rico, gente, eu resumo numa coisa: na qualidade de vida. É você, de repente, ser um esportista, você ser um atleta e conseguir ter apoio para ser um atleta, você ter uma excelente bolsa, uma estrutura de país que te favoreça. Quando você pensa em ser um escritor, você tenha aquela base de consumo, de cultura que vá consumir a leitura, entende? No Brasil tem coisas que é muito difícil de ser, gente. No Brasil, se você parar para pensar, um país que não gera riqueza e inovação, você vai ter dificuldades absurdas em certas áreas. Você pensa o agronegócio, beleza, commodities no Brasil. Mas e aí, quando a gente parte para outras áreas, para outros talentos, para outras vocações, cara, o Brasil tem uma dificuldade imensa em outras áreas por conta disso. Porque não inova, o Brasil não, precisa ter esse olhar de inovação. E a inovação, quando a gente fala da indústria de games, ela qualifica a mão de obra, ela retém a galerinha que muitas vezes sai do país e nunca mais volta, atrai empreendimentos, Investimentos, né. investimentos, atrai empresas de tecnologias, não só de fora, como o próprio brasileiro, que busca muitas vezes empreender.
nisso, né? Por quê? Porque ele vai gerar uma cultura da inovação. Então, gente, isso é muito importante, muito importante. É uma outra ponta que a gente precisa pensar. A educação é a base de tudo. Quando a gente fala da indústria de games, até isso eu vejo como uma grande ajuda. Eu acho que a indústria de games ela também vai ajudar na educação. Gamificação, né, que a gente comentava outro dia, que o mundo já tem falado muito sobre isso. A forma de educar de um jeito mais dinâmico, onde você consiga ensinar física, química, leitura, já pensou? De uma forma mais dinâmica, através dos games, através dos estímulos. Isso tem sido, gente, um estudo moderníssimo, tem sido discutido aí já no mundo inteiro. O Brasil precisa despertar para isso, porque a gente está falando de um dos setores que mais cresceram nas últimas décadas, né? É. E você vê, por acaso, que agora, com o isolamento social em função do Covid, você vê quanto cresceu mais, foi algo em torno de 35%, que as vendas cresceram, e assim, tem que ter esse despertar, porque, como você falou, é muita coisa que está em volta disso aí, com questão de desenvolvimento. Fora ICMS, IPI, COFINS, PIS, Jabacata, imposto sobre importação, né? Enfim, eu já estou há alguns anos fora do Brasil. Mas, gente, isso não muda, sabe? Quando a gente volta a pesquisar, quando a gente volta a se inteirar, a ler sobre o assunto, é uma coisa absurda a quantidade de tributação que a gente vê no Brasil. Sério, quando você compara com países. Chega a ser desumano. O empresário, eu acho que ele é Cara, torturado de todos os jeitos. Entenda, né? gente, um empresário nato, para pequenas empresas, sabe? Cara, é uma coisa de louco, né? Você fala aí de empregos, você fala aí de uma cadeia gigante por trás de tudo isso. A gente precisa parar de ser um país somente de agronegócios, né? Um país onde a gente só vê falar muito de commodity, a gente ser referência em inovação. Pesquisa, inovação. Começar com a educação, começar com tudo isso, porque, gente, é daí que a gente vai conseguir gerar muita riqueza, deixar de depender, né, dos outros, como o brasileiro, porque é culpa de fulano, tem culpa de fulano, culpa de ciclano. A gente tem que parar com essa frescura, né, e começar a investir ali em educação. E tirar esse ranço de país colônia, né? Exato, cara. Você não vê aí ex-colônias como Canadá, Austrália, da mesma época ali do Brasil, né? Ou seja, cara, países que estão ali lá na frente, estão ali investindo pesado. Gente, eu digo sempre uma coisa: tudo parte da educação, eu acho. Tudo parte da educação. Se a gente conseguir ter uma educação acessível, de qualidade, sabe? Com plano de carreira para professor. O que você quer fazer? Eu quero ser professor? Falando, inclusive, dessa questão de games, eu deixo aí uma dica, tá? Xbox Series S vai chegar também no Brasil, por incrível que pareça, R$ 2.999, que é um preço bem mais acessível do que o padrão, que é R$ 4.999. Para quem quer realmente mergulhar, começar a se inserir nessa cultura gamer, começar a conhecer títulos, eu acho uma excelente opção. E aí você tem o Netflix dos jogos, grande serviço, que é o Game Pass, gente. Game Pass que, para quem curte variedade, eu diria que é o melhor serviço de games do mundo. Game Pass é imbatível hoje. Você tem não só vários clássicos ali à tua disposição quando você assina o serviço, a jogar a qualquer hora do dia, você tem acesso ao jogo integral, clássicos, lançamentos recentes, você tem acesso a lançamentos dos estúdios da Microsoft, ou seja, o jogo foi lançado hoje, vai sair no Game Pass hoje. Então, é uma excelente opção. Foi uma grande sacada, né? Não é o quê? Não é uma pizza. Se você jogar só em console ou só em PC, tem que ver aí os preços direitinho, quanto é que tá no Brasil. Mas nessa faixa, R$30, tá? 40, 50, dependendo do plano que você queira, você tem acesso aí a um catálogo gigante de variedade de jogos. É bem diferente você pagar um jogo de R$250, 300, 400, 500, né? Muitos jogos hoje, no lançamento, custam isso. Então, se você pensar a médio prazo, longo prazo, caramba, é uma economia e tanto. Agora, se você curte exclusivos de certos consoles, como PlayStation, eu gosto de um God of War, eu gosto de um The Last of Us, né, de um Homem-Aranha, aí você tem que embarcar realmente numa categoria específica. É isso, gente.
ficando por aqui hoje. Comenta o que vocês acharam, comenta aí sobre o assunto que você quiser, sobre o assunto que você quer ouvir no nosso próximo potinho, certo? Tem muita coisa pra gente conversar. Dê sugestões de vocês, passem os feedbacks, que é tão bom que a gente vai aí já arrumando o próximo pod e fazendo esse bate-papo aí delicioso. Tá só começando, tá, gente? Tem muita coisa aí pra gente conversar. Quem puder curtir lá o nosso Twitter, tá, gente? Segue a gente, quem quiser, óbvio, né? Como é, curte, compartilha com os amiguinhos, manda pra avó, prepara o café, o cuscuz e senta pra ouvir o pod. Eu quero trazer aí pra vocês também como alguns países têm trabalhado essa cultura gamer também, tá, gente? Então, em breve eu vou falar, por exemplo, sobre o que a França tem preparado, aspectos que ela tem buscado com relação à cultura gamer, que tem beneficiado demais o país. A gente vai trocando umas ideias, tem exemplos aí fantásticos também, como Coreia do Sul, Japão, a cultura gamer é fortíssima por lá. Aqui na Europa, a Alemanha também tem uma cultura gamer incrível, própria Polônia, CD Projekt aí em ação, grande CD Projekt, um case de sucesso aqui na Bolsa, na Europa. E assim, e aí, c'est la vie, né? E vamos nessa, porque hoje é sábado, eu tenho que pegar minha vara de pescar para ir ali pro raft. Um beijo grande, gente. Fiquem bem. Um ótimo início de semana, um ótimo fim de semana para quem ainda está no fim de semana. E a gente se encontra. Papo, muita prosa. Um beijo grande. Fiquem bem. Beijo. Até lá, gente linda.